cartinha de número 7. Essa cartinha polêmica, né? Da nossa querida serpente, carta 7. Olha lá, aqui eu tenho uma espécie de serpente, né? Vamos ver um pouquinho, então, essas palavras-chave dessa carta tão polêmica. Por que ela é polêmica? Porque a cobra, ela, como símbolo, né, ela tem uma vastidão de significados, esse arquétipo, tanto como símbolo da saúde, como símbolo lá das escolas de mistério no Egito, né? A gente tem muita coisa sobre a serpente, que daria uma aula inteira para a gente falar só desse simbolismo. E eu vou ver se eu encontro para mandar para vocês uma aula que eu gostei muito, que eu assisti esses dias, sobre o arquétipo da cobra, tá? Mas a gente vai trazer, como a gente sempre fala, para a tradição aqui no Lenormand, que ela tem uma tradição dentro do baralho, e também a gente vai ver quando que essa cobra não vai ser tão negativa, né? Quando ela vai simbolizar aí sexualidade, desejo, ou até mesmo boa saúde, recuperação, né? Visto aí que as cobras passam por uma metamorfose, as cobras elas se transformam, se adaptam, né? E uma coisa que eu também aprendi nessa aula que eu assisti é que a cobra ela fica muito presente no aqui e agora. Então é um animal que está muito ligado sempre no que está acontecendo, para que ela possa aí se adaptar, né? E tudo mais. Eu acredito que esse é o nosso primeiro animalzinho que aparece, né, Lê? É o primeiro animal que vai aparecer, né? Não apareceu nenhum outro até agora. É o primeiro animal. É o primeiro. Então, os animais Lenormand, a gente vai aí estudar em profundidade esses arquétipos, tá bom? Mas vamos lá, algumas palavras-chave. Desejo, sedução, atração física, sexualidade, traição, né? Então, aqui a gente tem dentro do baralho duas cartas, até poderiam ser três cartas, que indicam aí uma energia de interferência de terceiros em cima da gente. Pode ser a cobra, pode ser a raposa, pode ser o próprio urso, certo? Visto que a cobra é uma interferência assim bem venenosa, né? Então a gente conseguiria verificar aí na cobra um risco. A primeira coisa que vem na minha mente quando eu vejo numa jogada a cobra é o quanto ela está simbolizando um risco ou uma interferência de terceiros, tá? Dentro da situação. Ou às vezes nós mesmos que estamos nos arriscando ou estamos aí tendo aí um comportamento também não muito bacana, né? A gente também tem que trazer um pouco para a gente sempre, né? As questões. Inveja, ciúmes, conspiração, calúnia, precaução, engano, manipulação, deslealdade, intrigas, malícia, rivalidade, mentira e padrões ou ciclos, tá? Vamos entender um pouquinho mais aí da cobra dentro de uma combinação, tá bom, gente? Então, o que o consulente deseja? Então, vamos lá. A cobra como um simbolismo do desejo. Que desejo é esse, né? Esses desejos mais mundanos, mais primitivos, o desejo pelo prazer, né, gente? O prazer é uma coisa importante nessa dimensão que a gente está vivendo, certo? Então, o ser humano, ele precisa do prazer, precisa ter essa energia, sentir essa energia vital, se sentir vivo, certo? E a gente sabe que a cobra também tem essa coisa da Kundalini, dessa energia, né? Que vem da base da coluna e que sobe como duas serpentes se entrelaçando. Tudo isso aí vocês vão ver mais lá na aula do arquétipo da cobra. Então, a cobra também teria essa força vital do desejo, daquilo que nos impulsiona, né? Bom, o consulente está se manipulando ou sendo manipulado. Então, a gente tem aquele velho dito popular, né? Ah, fulano é uma cobra, né? A gente costuma dizer. Por que a gente diz isso? Justamente porque a cobra, ela vai, muitas vezes, dar o bote sem que a gente perceba, né? Quando a gente vê, ela já pulou. Como está a vida sexual do consulente? Então, é muito interessante que, quando eu comecei a tirar carta,
eu não via esse lado da serpente, né? Eu sempre via a cobra como traição e toda essa coisa mais negativa. Com o tempo e a utilização do baralho, eu fui percebendo que a cobra se apresentava também para falar de questões sexuais. O que acaba acontecendo num consultório de cartomancia, gente? Acaba que a gente entra em contato com a intimidade das pessoas, né? Então, não é raro, e com vocês também deve acontecer isso, que a gente acaba ficando sabendo de muitos detalhes, às vezes, aí da vida sexual dos consulentes, certo? Principalmente aí nas tiragens de amor. Então, as pessoas elas se sentem à vontade de falar para a gente certas coisas. E a cobra, ela vem para mostrar isso. Por isso que também o baralho ele não deixa a pessoa esconder muita coisa. O baralho ele é bem fofoqueiro, né? E mesmo que a pessoa não queira, muitas vezes aí essa cobra vai indicar alguma coisa abrangendo a sexualidade do casal ou da própria pessoa. O consulente sente-se traído ou vítima de alguma situação. Então, como eu falei para vocês, a cobra, ela pode falar de uma interferência, né? E aquela velha e delicada pergunta: fulano está me traindo? Né? Que é aquela pergunta que a gente vai entrar em toda uma conversa com o consulente para sair da coisa do sim ou não sobre isso, né? Sobre como formular as nossas perguntas fugindo do sim ou não, para que a gente possa, de fato, ajudar mais esta pessoa que está aí desconfiada, que está sendo traída e tudo mais. Quando a cobra vem acompanhada do rato, pois é, quando nós temos duas cartas com polaridades negativas, tá? Vamos entender um pouquinho. Polaridade é uma coisa que tem o negativo e o positivo. A gente poderia dizer que todas as cartas do baralho têm o negativo e o positivo? Sim, a gente poderia dizer, tá? Porque vamos lá, um exemplo. A carta da criança é uma carta positiva, tá? Assim, a princípio, tradicionalmente é uma carta positiva. Mas ela pode se apresentar como negativa, e vocês vão entender melhor isso com essa tiragem da mandala cigana, porque na mandala cigana a gente já pré-define essas posições do positivo e do negativo, dos prós e dos contras, né? A carta da criança pode significar imaturidade, birra, carência, certo? Então, todas as cartas, a gente vai acabar vendo na prática do dia a dia que todas essas cartas podem sim ganhar uma tônica mais negativa, mesmo sendo tidas como cartas positivas, tá? E aí o Leandro vai lembrar de um exemplo clássico que aconteceu com a gente, que de uma tiragem que o Sol, né? Que o Sol, que é uma carta que a gente considera assim, nossa, a melhor carta do baralho, caiu na posição negativa da jogada que a gente fez, da mandala que a gente fez, e a gente foi entender depois o que era o Sol na casa do negativo, certo? Então, que é, na verdade, o ego, né? O conflito de egos, quem quer brilhar mais, quem quer aparecer mais, tudo isso. Então, a gente vai entender muito essa situação das polaridades na mandala. Cobra e rato, boa coisa não é, né? Por quê? Porque a gente está falando aí de duas cartas tradicionalmente negativas que vão estar falando de interferências, de riscos, de uma energia forte de terceiros em cima da pessoa. E o rato já fala aí do desgaste energético que essa cobra pode estar gerando, tá? Então aí eu vejo que o rato é a consequência dessa energia da cobra. Mas, lógico, vai depender da pergunta, vai depender do contexto, para a gente poder dar uma orientação melhor, tá? Mas duas cartas negativas juntas é um alerta mesmo para a gente rever a situação, tá bom? Então, a gente tem uma cobra e a mulher, né? A cigana aí nesse baralho, carta 29. O que a gente poderia estar falando aí? Se essa mulher está descrevendo mais essa cobra, então a gente está tendo aí certeza nessa jogada de que se trata de uma pessoa, ou uma pessoa sensual, ou uma pessoa desleal, ou uma pessoa invejosa, ou alguém que está querendo interferir, né? Então, aí está muito nítido. E o Lenormand, ele é esse baralho que mostra as coisas muitas vezes na cara, né?
a gente nem queria enxergar tanto, mas acaba que ele põe um holofote. Então, aí está muito claro, é uma mulher, né? Uma mulher que está caracterizando essa cobra. Então, uma energia feminina que pode ser aí um pouco perversa, talvez. Então, a gente vai precisar do contexto para encaixar melhor as peças, tá bom, gente? Cobra acompanhada do livro, olha só que interessante. Se não for um estudo da parte da medicina, né? Vamos lembrar que a cobra é o símbolo das medicinas, né? Então, se não for um estudo voltado para a área da saúde, que pode ser, nesse caso, cobra e livros, a gente vai ter que ver a situação para ver se daqui a pouco é o momento certo de fazer esse estudo, se existe algum risco que precisa ser calculado, né, gente? Porque às vezes o risco ele aparece para nos dizer assim, calcule bem isso, será que é o momento? Ou será que tem algumas energias aí contra esse estudo também, tá? Porque a cobra ela vai ser essa representação daquilo que pode querer interferir aí no nosso caminho.